Boa noite aí, gente. Tudo bem? Vamos lá, gente. Boa noite. A ideia não é muito ter audiência em relação a assistir ao vivo, né? Mas deixar aí o registro para quem quiser assistir as aulas, né? Depois. Então a preocupação não é muito ter quem está acompanhando, né? Mas obrigado aí quem puder acompanhar e puder dar o retorno aí, tá, Yasmin? Só se o áudio tá bom. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Só fala para mim, por favor. Então vamos lá. O que foi proposto para a gente trabalhar hoje, gente, né? Para a aula do preparatório comunitário Paulo Freire, a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha e o Holocausto, né? Antes da gente pensar propriamente dito na ascensão do nazismo, né? É pensar como que isso se desenvolve a ponto de chegar ao poder uma ideologia que defendia a eugenia e a supremacia de uma etnia sobre todas as outras. Pegar o contexto aí do período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse período entre guerras explica muito dessa ascensão. Entender essa dinâmica desses 20 anos aí, entre 1919 e 1939, ajuda a gente a entender essa ascensão e esse fortalecimento, né, dessa ideia de supremacia, deixa eu dar pausa aqui no vídeo que voltou. Agora não, Davis. E qual foi o contexto que levou a uma ideia tão que pra gente parece absurda, né, no século XXI, mas que infelizmente parece muito com aquilo que a gente vive hoje, né? Pensar, por exemplo, que é uma ideia absurda
uma etnia se sobrepor sobre a outra já é absurdo. Agora, pensar que uma etnia ela pode se sobrepor sobre a outra, ainda partir para um projeto de dominação, de hegemonia total, é pior ainda, né? Mas se a gente listar e elencar alguns fatos nesse período aí entre guerras, a gente vai conseguir entender por que o nazismo vai se fortalecer, vai ganhar apoio popular, apoio religioso e vai cometer um dos maiores crimes da humanidade, que é o Holocausto. Bem, para a gente entender a relação do judaísmo com a Alemanha, a gente tem que voltar um pouco atrás e pensar na decadência do Império Romano, né? O Império Romano, ele tinha uma forma de fazer política com os povos que eles dominavam, de tentar alimentar uma relação, né? Uma troca para que os povos que eram dominados eles não tivessem condições e elementos para se levantar contra o império, né? E com os judeus, eles tiveram uma relação muito próxima, muito íntima, né? Eu esqueci de acender a luz aqui, gente. Eles tiveram uma relação muito íntima e os judeus tinham um papel de destaque no Império Romano. Qual era o papel? Os romanos eles eram politeístas, né? Eles, além de serem politeístas, fala aí, Felipe, boa noite. Além de serem politeístas, acreditar em vários deuses, eles respeitavam muito a religiosidade dos outros povos. Além de respeitar, eles acreditavam mesmo, né? Eles não só respeitavam, não só praticavam politeísmo, mas eles queriam se aproveitar da ação de outros deuses para beneficiar o império. Por que eu estou dizendo isso? Porque os romanos acreditavam na capacidade do Deus dos judeus de fazer com que o império prosperasse. A crença de que o Deus dos judeus ajudava o povo dele a prosperar onde quer que fosse, ou qualquer coisa que fizesse, era muito forte nessa época. O que o Império Romano fez? O Império Romano colocou os judeus para administrarem as riquezas do Império Romano. Ou seja, os judeus eram os tesoureiros do Império Romano. E essa proximidade dos judeus com o Império, né, fazia com que outros povos vissem os judeus como um povo que era amigo dos opressores. Eram aliados daqueles que oprimiam e daqueles que controlavam toda a Europa e o Oriente Médio, o Norte da África e tudo mais. Qual é a relação disso com o Holocausto? Quando o Império Romano começa a entrar em decadência, os judeus viram-se numa situação complicada. Por quê? Os judeus ganhavam dos romanos a proteção para poder manter o trabalho que eles faziam de administrar as riquezas do Império Romano, certo? E com a decadência do Império Romano, os judeus se viram num momento em que eles tinham que sair daquele centro onde estava o poderio romano. É o que a gente chama aí de uma das diásporas judaicas. Eles se espalharam pela Europa, na verdade pelo mundo, mas principalmente numa região chamada Renânia, que daria origem no futuro
a uma das regiões da Alemanha. Por isso, essa relação muito forte do judaísmo com a Alemanha. Não é do século XIX, não é do início do século XX, ou XVIII, ou XVII, não. Essa diáspora judaica ela começou lá pelo século VI, século VII, principalmente, né? A gente não tem assim, um fato que determinou o fim do Império Romano, mas foi um processo, né? É outro assunto esse, mas só para a gente entender, o Império Romano aos poucos assim foi se mesclando aos povos germânicos, tanto que depois surgiu o Sacro Império Romano Germânico e tudo mais. Mas o que é importante para a gente aqui agora é tentar entender como que se deu historicamente essa relação dos judeus com essa área que nós chamamos de Alemanha hoje. Se deve por esse fato dos judeus se fixarem nessa área logo depois dessa diáspora. Eles foram para muitos lugares, mas um grupo significativo se concentrou nessa região. E os judeus, eles tinham sempre, né, o costume, a prática de chegarem nos lugares, viverem, né, de forma comunitária, trabalhando, produzindo, se articulando com os poderes locais, mas sempre mantendo suas tradições e sempre mantendo o seu modo de vida. Mas demarcando muito, deixando muito claro a defesa por suas crenças, tradições, práticas e costumes. Isso era um fato. No final do século XIX, na virada para o início do século XX, vem a unificação, vem o processo de unificação da Alemanha, né, em que, junto com o da Itália, em que a Alemanha, os estados germânicos, num processo bem complexo, que também pode ser assunto de outro encontro, mas não é nesse exato momento, a gente vai ter que passar direto ao processo de unificação da Alemanha, paralelo à Itália, e a Áustria fica de fora desse processo de unificação, mas o elemento aí predominante na economia sempre continuou sendo o elemento judaico. E havia sim um sentimento antissemita, tá, gente? Isso é importante dizer. Havia o sentimento antissemita porque tinha essa carga de aversão por conta da tradição cristã europeia. As pessoas viam os judeus como aqueles que entregaram Jesus para os romanos. E essa carga, ela vai ser explorada ao máximo, em todas as oportunidades, independente e anteriormente ao nazismo e ao Holocausto. Tanto que, quando Hitler sobe ao poder, quando nesse processo, nesse período entre guerras, de 19 a 39, o totalitarismo nazi-fascista começa a ganhar força por causa do argumento de que havia algo na Alemanha que atrapalhava o desenvolvimento da Alemanha, que impedia que ela se tornasse uma nação suprema, uma nação poderosa. A gente via no discurso nazi-fascista a busca por respostas dessa vergonhosa derrota da Alemanha na Primeira Guerra e de como que os alemães poderiam reverter esse processo nesse período. E qual era a explicação? Quem eram os responsáveis? Por que que isso aconteceu? Os chamados eugenistas, que são aqueles que
buscavam a purificação do povo alemão, elegeram, escolheram como responsáveis a influência e o poder judaico dentro da Alemanha. Como eu falei para vocês, o sentimento antissemita ele já estava presente por causa da tradição e da formação cristã, principalmente luterana. Tá? O nazismo ele só explorou o antissemitismo que já havia presente na cristandade, se aproveitou desse antissemitismo e oficializou esse antissemitismo como uma política de Estado. Mais do que ser uma política de Estado alemão, ela passou a ser uma prática que colocasse como solução o extermínio dos judeus da Alemanha, para que ela pudesse tirar do seu caminho obstáculos para ela se colocar como uma potência de verdade e como uma raça superior que merecia a supremacia e a conquista de tudo aquilo que ela deveria conquistar por ser essa raça superior. Tá? O que é o nazismo? O nazismo é um fascismo racista. O que é o fascismo? É uma ideologia em que é fundamentada na defesa do Estado, regido e dirigido pela religião, em que vai defender princípios morais específicos dessa religião. Qual é o lema? Deus, pátria e família. Muito familiar, né? Muito parecido com o que a gente vê hoje. E não tem como não fazer referência ao que a gente está vivendo hoje, por conta de muita similaridade. O discurso Deus, Pátria e Família, ele está presente no fascismo, é muito claro isso, ele é conservador e ele é de direita. Gente, eu falo isso aqui no pré-vestibular, seja ele qual for, comunitário, particular ou em sala de aula regular, eu falo o seguinte, não é questão de ser panfletário, de vir aqui e falar contra governo A ou governo B. Isso aqui é ciência, a história é uma ciência, ela é baseada em metodologia científica. E a nossa base são as fontes. E as fontes comprovam, por pesquisas, exatamente isso que eu estou falando para vocês. O fascismo é o controle do Estado, fundamentado pela religião, para defender princípios morais, para impor esses princípios para todos, independente se eles aceitam ou não. De forma autoritária, de forma coercitiva, consolidando então um regime totalitário fascista. O que é o nazismo, gente? O fascismo, é isso tudo que eu falei para vocês, só que com o elemento racista. Os alemães são fascistas, só que mais um elemento que é o racismo. É por isso que a gente chama de nazifascismo. É um regime totalitário, conservador, de direita e racista. Então, a Alemanha nazista e a Itália fascista, a Alemanha com Hitler, a Itália com Benito Mussolini, eles vão desenvolver esses sistemas totalitários que vão ser resumidos na expressão do nazifascismo, fundamentado pela religião. Na Itália, fundamentado pelo catolicismo, por causa do processo de unificação da Itália. A igreja teve que ceder terras, o recém-criado país, Estado italiano, também cedeu, e nesse acordo a Itália
reconhecia o catolicismo como religião oficial e era criado o Estado do Vaticano através do Acordo de Latrão, se eu não me engano. Nesse acordo de terras para cá, terras para lá, reconhece o Vaticano e reconhece o catolicismo, nós temos aí então o quê? Uma Itália nascendo eminentemente conservadora, né, religiosa, e mais tarde a gente vai ver, no período entre guerras, alimentando esse sentimento totalitário. Na Alemanha, nós temos uma tradição protestante, né, principalmente luterana, que vai apoiar essa política nazista de perseguição aos judeus, defendida através de doutrinas e teologias cristãs que vão legitimar essa prática, acreditando numa possível ação divina para punir os judeus. Ou seja, traduzindo na linguagem popular, era a crença de que Deus estava pesando a mão nos judeus por tudo aquilo que eles fizeram com a figura de Jesus. Isso é o que vai fazer com que a população, de forma geral, comum, apoie o nazismo. Mas é interessante, gente, falar também que há historiadores que defendem uma outra linha. Qual é a linha? A linha de que a população em geral não sabia o que acontecia com os judeus quando eles eram presos. Faz um pouco de sentido isso, porque a velocidade em que circulava as notícias ou as informações na década de 30, 40, não é a mesma velocidade de hoje. Isso tem uma certa razão, mas não é muito aceitável. Por quê? Porque todos viam como que o nazismo, o exército nazista de Hitler, se dirigia aos judeus nesse período. Como que os judeus eram tratados, como bairros inteiros judaicos eles foram ocupados e os judeus foram expulsos de suas casas, suas lojas, suas fábricas, seus comércios, seus negócios, tudo que era ligado aos judeus foram confiscados. Então, essa tese, ela tem um problema, ela tem esse problema de que a população via o que estava acontecendo com a perseguição aos judeus. É mais aceitável entender que a população não sabia do Holocausto em si, que era a exterminação total dos judeus, e aí quando a gente fala em exterminação, claro que a gente está falando para pré-vestibular, e a maioria já viu isso no 9º ano e no ensino médio regular. Que era o extermínio mesmo, o genocídio, que era através de câmaras de gás, de chuveiros de ácido, de execução, enforcamento, mas os campos de concentração, eles funcionavam como instrumentos para dizimar os judeus da vida alemã. Tudo isso para quê? Para controlar o poderio econômico que os judeus tinham na Alemanha nesse período, que remonta lá no início que eu falei para vocês, desse histórico, dessa movimentação judaica na Europa por conta da diáspora em consequência da decadência do Império Romano. Tá? Então você tem o quê? Você tem uma Alemanha nazista, legitimada pela cristandade alemã. Se você tem uma Itália fascista, legitimada pela cristandade católica, em que essas ações elas iam de encontro a um pensamento religioso,
que era comum, tá, gente, entre católicos e protestantes. A aversão ao judeu, o sentimento antissemita, era algo que era compartilhado com essa cristandade, que era compartilhado com essa religiosidade. Era uma crença que era algo que já vinha de muito tempo. E muitos acreditavam nisso. Eu não quero aqui atrapalhar esse conteúdo, mas vocês não podem deixar de fazer o exercício da analogia com o que a gente vive hoje, né? Eu não quero ser simplório de acusar, mas eu vou usar um fato só um, para ilustrar como os períodos são muito parecidos. O atual presidente, ele tem largo apoio dos conservadores brasileiros, da chamada cristandade brasileira, né? Ele representa esse setor conservador que a gente viu apoiar Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha. Não é uma comparação, gente, político-ideológica, é uma análise científica. Não vejam isso como algo panfletário e como algo político-partidário. É uma análise científica que eu estou fazendo com vocês. Eu só quero lembrar um fato, entre milhares, que a gente pode destacar do comportamento do atual presidente. O atual presidente, como deputado, né, dos momentos mais marcantes da história do deputado Jair Messias Bolsonaro foi quando ele declarou o voto ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele dedicou o voto dele a quem? Ele dedicou o voto dele ao coronel Brilhante Ustra, que é reconhecido pela ONU um dos maiores torturadores da história do continente americano, se não o maior do Brasil e um dos mais cruéis de todos os torturadores. E ele dedicou, olha que simbólico, que triste e que monstruoso. Ele dedicou o voto que tirava a presidente Dilma, que foi torturada justamente por pessoas que eram chefiadas pelo Brilhante Ustra. É essa pessoa, é esse indivíduo que é apoiado por grande parte da cristandade brasileira e que é muito parecido com a cristandade que apoiou Mussolini e que apoiou Hitler no final, chegando ao Holocausto, que foi o genocídio de milhões de judeus pela Alemanha nazista. Então, eu acho que o importante é a gente pensar que esse holocausto, ele teve a sua velocidade, né, que muitos... e aí eu vou fazer outra referência, né, gente, que é muito apropriada, que havia-se notícias sim, circulavam-se notícias sim, de que tudo isso que eu falei para vocês estava acontecendo na Alemanha. Se chegavam notícias na América, na Inglaterra, no Brasil, em todos os outros lugares do mundo, se falava das atrocidades que Hitler fazia com os judeus. Sabe o que acontecia na época? Não, isso aí é invenção da mídia, isso não acontece não. O Hitler, né, a princípio, né, acho que uma das coisas também que é importante falar aqui, por que o Hitler ele chegou aonde chegou? Porque a Inglaterra, a França e os Estados Unidos não viam o Hitler como uma ameaça. Por que não viam o Hitler como uma ameaça? Porque o Hitler defendia o sistema capitalista.
americanos, franceses e ingleses também eram capitalistas. Eles imaginavam o seguinte: o inimigo não é Hitler, o inimigo é a União Soviética, que vinha de uma revolução socialista. Americanos, ingleses e franceses acreditavam que Hitler fosse um aliado, mas ninguém sabia da demência, da loucura que o Hitler tinha de dominar o mundo. A limitação intelectual do Hitler era muito grande. Ele não tinha muito a dimensão do que era dominar o mundo. Ele não sabia, ele não tinha ideia do poderio dele em relação aos outros países. Então, isso facilitou a subida do Hitler ao poder, com a permissão dessas potências capitalistas. Quando o bicho começou a pegar, já era tarde. Americanos, franceses e ingleses já não tinham mais controle do monstrinho que eles criaram. E aí, o que aconteceu no final? Né? Eu não quero falar da Segunda Guerra em si, mas do Holocausto, né, que eu já falei. Mas o que aconteceu? Esses países capitalistas acabou recorrendo a quem como aliado? A União Soviética comunista. Então, ou socialista, né, como a gente pode dizer melhor, mas para os seus inimigos comunistas e tal. Então, Hitler, numa loucura, num cara que não estudou história, né, se tivesse estudado história, o Hitler não teria cometido o mesmo erro que Napoleão cometeu de dividir o fronte dele, dividir o exército deles em dois frontes, um no Ocidente atacando a Inglaterra e outro no Oriente atacando a União Soviética. Se Hitler desse valor à história, ele teria estudado e teria visto que Napoleão foi derrotado pelo inverno russo, né? Que os russos usaram isso a favor deles. E a história se repetiu. Os russos fizeram a mesma coisa, usaram a mesma estratégia para atingir em cheio o exército alemão. E aí a máquina de moer carne do exército russo partiu para cima dos alemães, largando o aço e pressionando eles até Berlim. E aí tem o desembarque da Normandia dos aliados e acabaram fazendo um sanduíche de nazista em Berlim. Né? Isso é um outro papo. O desenvolvimento da guerra é um outro papo que a gente pode conversar em outra oportunidade. Tá bom, gente? Obrigado aí pela oportunidade. Espero que tenha ficado claro para vocês e tenha contribuído de alguma forma. Alguém tem algum comentário aí para falar? Alguma pergunta? Quem está acompanhando? Filha, tá suja isso. Se não tem, então, eu vou encerrar aqui, tá, gente? Obrigado aí pela oportunidade e fiquem em casa e se cuidem. Um abraço.